Anne da Ilha, capítulo 2 Guirlandas de Outono. A semana seguinte passou rapidamente, repletas de últimas missões, como Anne as chamava. Precisou fazer e receber várias visitas de despedida, algumas agradáveis, outras nem tanto. A depender da simpatia dos visitantes ou visitados pela esperança de Anne, ou se a moça lhes parecia presunçosa demais para ir à faculdade e era preciso trazê-la de volta à realidade. Certa noite, os membros da Sociedade Beneficente de Avonlea fizeram uma festa de despedida para Anne e Gilbert na casa de Josiah Pierre. Eles a escolheram em partes porque a casa era espaçosa e também porque suspeitava que José se recusaria a participar se sua casa não fosse escolhida para a festa. Foram momentos muito agradáveis, pois as irmãs Pierre, diferentemente do habitual, comportaram-se muito bem, não fazendo ou dizendo algo que pudesse romper a harmonia da ocasião. José estava incrivelmente afável, a ponto de dizer de modo bastante condescendente a Anne: "Seu vestido novo lhe caiu muito bem, Anne. Realmente você está quase bonita com ele." "Quanta gentileza sua", respondeu Anne com olhos inquietos. Seu senso de humor estava se desenvolvendo, e as palavras que aos 14 anos a ofenderiam agora eram apenas divertidas. José suspeitou que Anne estivesse rindo dela por trás daqueles olhos maliciosos, mas contentou-se em murmurar para Gertrude ao descer a escada que Anne Shirley se gabaria como nunca, agora que estava indo para a faculdade. O velho grupo estava todo lá, repleto de alegria, entusiasmo e leveza de alma. Diana Barry, de pele rosada e com suas covinhas, acompanhada como uma sombra pelo devoto Fred. Jane Anderson, pura, sensível e simples. Ruby Gillis, a mais bonita e brilhante, com sua blusa creme e gerânios vermelhos nos cabelos dourados. Gilbert Blythe e Charles Sloane, tentando se manter o mais perto possível da esquiva Anne. Carrie Sloane, de aparência pálida e melancólica, porque, ao que tudo indicava, seu pai não deixaria Oliver Kimball nem sequer se aproximar do local. Maud Spurgeon Macpherson, cujo rosto redondo e orelhas defeituosas estavam tão redondas e defeituosas como sempre. E Bill Anderson, a noite inteira sentada em um canto gaguejando quando alguém conversava com ele e observando Anne Shirley com um olhar extasiado em seu largo semblante sardento. Anne soubera da festa com antecedência, mas não sabia que, como fundadores da sociedade, ela e Gilbert seriam agraciados com um discurso e presentes de honra. Em seu caso, um volume com as peças de Shakespeare, no caso de Gilbert, uma caneta tinteiro. Anne comoveu-se tanto com a surpresa e sentiu-se tão feliz com as belas palavras lidas por Maud Spurgeon no discurso, com a voz mais sutil, o tom mais solene, que seus grandes olhos cinzentos se inundaram de lágrimas. Ela havia trabalhado duro e com toda a lealdade para a sociedade beneficente, e teu reconhecimento tão sincero por parte dos membros tocou fundo seu coração. Todos eram muito agradáveis, simpáticos e alegres. Até mesmo as irmãs Pierre tinham seus méritos. Naquele momento, Anne amava o mundo inteiro. Ela havia gostado muito daquele anoitecer, mas o fim da tarde quase estragou tudo. Gilbert errou de novo ao dizer-lhe coisas românticas durante o jantar na varanda enluarada.
e Anne, para puni-lo, deixou que Charles Sloane a cortejasse, permitindo que ele acompanhasse até a sua casa. No entanto, com isso, aprendeu que a vingança não fere ninguém mais do que aquele que tenta realizar. Gilbert saiu da festa com Rubens Giles, ambos muito animados, sendo que Anne podia ouvi-los rir e conversar alegremente enquanto caminhavam devagar sobre a fresca brisa do outono. Era óbvio que os dois se divertiam bastante, enquanto ela já não se aguentava mais de tédio ao lado de Charles Sloane, que falava sem parar e jamais, nem por milagre, dizia algo que valesse a pena ouvir. Anne, por vezes, respondia com um sim ou não, e pensava em como Rubens estava linda naquela noite, em como os olhos de Charles pareciam esbugalhados sobre a luz da lua, ainda mais do que sobre a luz solar, e que o mundo, de certo modo, já não parecia mais um lugar tão agradável como havia parecido nas primeiras horas daquela noite. É apenas cansaço, é só isso, ela pensou ao agradecer por finalmente estar sozinha em seu quarto, e, honestamente, acreditava estar apenas cansada. Mas, na tarde do dia seguinte, foi tomada por uma onda de alegria proveniente de uma fonte desconhecida e secreta que lhe encheu o coração, a ver Gilbert atravessar o bosque assombrado e cruzar a velha ponte de troncos em passos firmes e rápidos. Afinal, isso era sinal de que Gilbert não iria passar sua última noite em Avonlea, na companhia de Rubens Giles. "Você parece cansada, Anne", disse ele. "Estou cansada e, mais do que isso, decepcionada. Cansada porque arrumei meu baú e costurei o dia todo, e decepcionada porque 6 mulheres vieram se despedir de mim. E todas me disseram coisas tão profundamente desanimadoras que minha vida ficou parecendo cinza, lúgubre e triste como uma manhã de novembro. Velhas hipócritas e ressentidas", comentou Gilbert gabosamente. "Ah, não", respondeu Anne em tom sério. "Este é o problema. Se fossem hipócritas e ressentidas, eu não me importaria. Mas são almas maternais, bondosas e gentis, que me estimam e que eu também estimo. E por isso, o que disseram ou insinuaram significa tanto para mim. Percebi que lhes parece uma loucura eu estar indo para Redmond conseguir um diploma. E desde então estou me questionando a mesma coisa." A senhora Bertha Sloane suspirou e chegou a dizer que esperava que eu fosse forte o bastante para chegar até o fim do curso. E logo me imaginei como vítima de uma terrível prostração nervosa no fim do 3º ano. A senhora Herbert Wright comentou que deveria custar uma fortuna morar em Redmond por 4 anos. E pareceu-me imperdoável esbanjar o dinheiro de Marília e o meu em tamanha extravagância. A senhora Jasper Bell disse que esperava que na universidade não me achassem convencida demais, como acontece a algumas pessoas. E lá no fundo eu senti que, após os 4 anos em Redmond, me tornaria a mais insuportável das criaturas, acreditando saber de tudo e desprezando tudo e todos em Avonlea. A senhora Eliza Wright disse saber que as alunas de Redmond, especialmente as de Kingsport, eram arrogantes e extremamente bem vestidas. E lhe parecia que eu não me sentiria à vontade entre elas. Então, me vi como uma camponesa humilhada, desprezada e maltrapilha, rastejando com botas cor de cobre pelos famigerados corredores de Redmond. Anne deu risada e um suspiro ao mesmo tempo.
Qualquer crítica machucava sua natureza sensível, mesmo aquelas de pessoas cuja opinião merecia somente não mais do que respeito. Naquele momento, a vida parecia sem cores e toda a sua ambição se aparava como uma vela ao vento. Mas é claro que você não deve dar ouvidos ao que dizem, reclamou Gilbert. Você sabe exatamente como a visão do mundo dessa gente é estreita, ainda que sejam excelentes pessoas. Ousar qualquer coisa que nunca ousaram parece-lhe um terrível pecado. Você é a primeira moça de Avonlea a ir para a universidade e sabe muito bem que os pioneiros são geralmente considerados loucos. Ah, sim, sei, mas sentir é bem diferente de saber. Meu bom senso diz o mesmo que você, mas às vezes ele não exerce a influência nenhuma sobre mim. E a falta de bom senso passa a mandar na minha alma. Depois que a senhora Elisa foi embora, francamente, eu quase perdi a coragem de continuar a arrumar minhas coisas. Você só está cansada, Anne. Esqueça tudo isso e vamos dar uma volta. Um passeio pelos bosques perto do pântano. Deve haver alguma coisa lá que quero mostrar a você. Deve haver? Você não tem certeza do que está lá? Não. Só sei que deve haver, pois vi isso lá na primavera. Mas venha. Vamos fingir que somos duas crianças novamente e vamos correr na direção do vento. Ambos partiram tomados de alegria. Anne, lembrando-se dos fatos da noite anterior, parecia muito amável com Gilbert, e o rapaz, que estava se tornando mais perspicaz a cada dia, preocupou-se apenas em voltar a seu companheiro de escola da moça. A senhora Lynde e Marília os observavam da janela da cozinha. Eles serão um casal um dia, sentenciou a senhora Lynde em tom de aprovação. Marília espantou-se subitamente. No fundo de sua alma, ela tinha a secreta esperança de que aquilo acontecesse, mas não costumava levar a sério as fofocas e futilidades da senhora Lynde. Eles ainda são crianças, disse de repente. A senhora Lynde riu amigavelmente. Anne tem 18 anos. Eu tinha essa idade quando me casei. Na verdade, nós, mais velhos, Marilla, sempre acreditamos que as crianças nunca crescem. Anne é uma jovem mulher e Gilbert é um homem, e é nítido que ele a idolatra em cada passo. Ele é um rapaz excelente e Anne uma moça melhor ainda. Só espero que ela não se iluda com o amor de alguém em Redmond. Sinceramente, eu não aprovo e nunca aprovarei os estabelecimentos de ensino misto. Parece-me que os alunos desse tipo de instituição fazem pouco mais do que flertar uns com os outros, concluiu a senhora Lynde em tom solene. Mas eles devem estudar um pouco. Isso é o que eles deveriam fazer, respondeu Marilla com um sorriso. Bem pouco, resmungou a senhora Lynde, mas creio que Anne vai estudar, pois nunca gostou de flertar, nem valorizar Gilbert como ele merece. Ora, eu conheço bem as moças. Charles Sloane também está louco por ela, mas ela nunca deveria se casar com Sloane. Embora sejam pessoas boas, honestas e respeitáveis, são Sloane, afinal das contas. Marília concordou. Para um forasteiro, a frase Sloanes são Sloanes poderia não parecer muito claro, mas ela compreendia. Todo vilarejo tem uma família assim. Podem ser pessoas boas, honestas e respeitáveis, mas são e sempre serão Sloane, ainda que falem a língua dos homens e dos anjos. Gilbert e Anne, sem saber que a senhora Lynde determinava o futuro deles daquela maneira, passeavam felizes pela escuridão do bosque assombrado. Ao longe, as colinas aparadas eram iluminadas pelos luminosos raios ampas do pôr do sol,
que surgiam de um pálido céu róseo e azul. O bosque de abetos vermelhos era distante e coberto por uma cor de bronze, com longas sombras que incidiam nas altas pradarias. Ao seu redor, uma brisa sibilava entre os galhos dos pinheiros, compondo uma canção com as notas de outono. Agora este bosque é realmente assombrado por antigas lembranças, disse Anne, abaixando-se para apanhar um caule de samambaia, embranquecido pela geada. Parece que as meninas, Diana e Anne, ainda brincam aqui e sentam-se ao entardecer da redoma da Dríade, onde encontram os fantasmas. Eu nunca consigo passar por essa trilha depois que escurece, sem sentir um pouco daquele antigo medo estremecer. Entre os fantasmas que nós criamos, havia um especialmente horrível, o fantasma de uma criança morta, que rastejava atrás de nós e encostava seus dedos gélidos em nossas mãos. Até hoje, sempre que venho aqui após escurecer, confesso que imagino os pequenos passos dessa criança fantasma atrás de mim. Não tenho medo da dama de branco, do homem sem cabeça, nem dos esqueletos, mas preferiria nunca haver sequer imaginado o fantasma da criancinha. Marília e o Sr. Barry ficavam muito irritados com isso, concluiu Anne com uma risada nostálgica. Os bosques ao redor do pântano tinham tons púrpuras e eram repletos de teias de aranha. Ao passarem por uma sombria plantação de abetos retorcidos e um vale circundado de bordos, ainda aquecido pelo calor do sol, encontraram o lago que Gilbert procurava. — Ah, ali está! Disse ele satisfeito. — Uma macieira? Ali embaixo! Exclamou Anne encantada. Sim, uma macieira carregada em meio aos pinheiros e às faias, distantes menos de 1 quilômetro de qualquer pomar. Passei por aqui na primavera passada e a encontrei coberta de brotos brancos. Decidi voltar aqui no próximo outono para ver se havia maçãs e sim, está carregada. As maçãs parecem saborosas, amareladas como as rinetas, mas vermelhas em algumas partes. As mudas silvestres são quase todas verdes e nada apetitosas. Devem ter brotado há anos de alguma semente caída por aqui por acaso, comentou Anne sonhadora. E a impetuosa macieira floresceu sozinha, sem nenhuma ajuda entre os estranhos. Sente-se na almofada de musgo sobre aquela árvore caída, Anne. Servirá como um tronco no meio do bosque. Vou subir para colher algumas maçãs. A macieira ficou muito alta, parece que queria alcançar a luz do sol. As maçãs estavam realmente deliciosas. Uma polpa muito branca, com tênues veias vermelhas, era coberta pela casca amarelada, e o sabor típico da fruta era mais forte, suculento e silvestre do que qualquer maçã de pomar. Nem a maçã fatal do Éden poderia ter um sabor mais raro do que esta, comentou Anne. Mas precisamos ir embora. Há 3 minutos entardecia e agora já se vê a luz do luar. Lamento não havermos podido contemplar o momento da transformação. Creio que nunca podemos captar esses momentos. Passaremos pelo pântano e caminharemos até em casa, pela travessa dos namorados. Ainda se sente decepcionada, Anne? Não! Aquelas maçãs foram como um bálsamo para aliviar a fome da alma. Sinto que amarei estar em Redmond e que terei 4 excelentes anos por lá. E o que acontecerá após esses 4 anos? Após esse tempo haverá outra curva do caminho, respondeu Anne imediatamente.
Não temos ideia do que poderei encontrar, mas, na verdade, prefiro não saber. Naquela noite, mais do que nunca, a Travessa dos Namorados parecia um lugar precioso, tranquilo e misteriosamente iluminado pela pálida luz da lua. Caminharam lenta e silenciosamente. Se Gilbert fosse sempre como foi nessa noite, tudo seria muito tranquilo e simples, refletiu Anne. Ambos caminhavam lado a lado e Gilbert observava Anne fixamente. Em seu vestido delicado, a figura da moça parecia uma flor de íris branca aos olhos do rapaz. Será que um dia conseguirei fazê-la gostar de mim? Ele se perguntava, duvidando um pouco de sua própria capacidade de conquista.